Então, vamos começar? Esse aqui é o kit. Ah, o livrinho. Se vocês quiserem. Vamos ficar de pé então para a gente rezar? Esse aqui pode comprar com você? Pode, tem na secretaria também. Eu peguei alguns da secretaria. Sou católico, vivo a minha fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai em por nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no parágrafo 482 do Catecismo. Parágrafo 482. Posicionado, ok. Bem, vamos lá. Aí, Jesus, tentando me derrubar a mim mesmo. Todos aí? Parágrafo número 484. Perdão. Parágrafo 2, que diz: concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. A gente está ainda na primeira parte do catecismo, na profissão de fé, né? Então a gente já viu os artigos do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Hoje a gente vai ver o nascido da Virgem Maria. Beleza? Encontraram aí? Então vamos lá. Ficou alguma dúvida dos encontros passados? Alguma coisa que surgiu ao longo das semanas que queiram perguntar? Tudo ok? Então vamos lá. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então, concebido pelo poder do Espírito Santo, a anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta, como se fará isto, se não conheço o homem algum, é dada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti. Então a gente vê aqui a ação da graça de Deus, esse milagre extraordinário, que é a concepção, a encarnação. Concebido por quem? Pelo poder do Espírito Santo. Então, no processo da encarnação, né, da concepção de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele se torna fértil, né? Os padres da igreja vão dizer, né? Aquele que era infértil, né? Não é que Deus seja infértil no sentido de que ele não pode gerar vida, mas de certa forma, se a gente for parar para analisar bem, Deus ele digamos assim, não cria um outro Deus, né? Deus não cria um outro Deus, mas em Maria, né? Deus ele se torna fértil. Aquele que era como que infértil, no sentido de que ele não poderia criar um outro Deus, né? Não é que Cristo foi criado, mas dá vida àquele que é o princípio da vida. Então, é de fato algo para além do extraordinário. Qualquer vida concebida é extraordinária, se a gente for parar para pensar, né? A concepção, né? O surgir uma vida. Agora, uma vida humana que ao mesmo tempo é uma vida divina, essa ação extraordinária da obra do Espírito Santo. E Maria, ela indaga o próprio anjo, né? Como se fará isso? É interessante, porque não é que Maria está duvidando da capacidade de Deus. Maria, ela simplesmente expressa como isso se dará, né? Quer dizer,
Não é uma dúvida no sentido de falta de fé, que é o que aconteceu, por exemplo, em Zacarias, né? Mas é um questionamento assim, mas, poxa, naturalmente, como que nasce alguém? Alguém nasce da relação de um homem e de uma mulher. Mas Maria fala, mas eu nunca tive relação, não conheço nenhum homem, como se fará isso? E aí o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre ti, conceberás um filho, né? Então, a missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Então, a humanidade de Cristo, de onde ela vem? De Maria. Se nós fizéssemos um teste de DNA, se fizéssemos um teste de DNA em Jesus Cristo, todos, né, os seus cromossomos seriam aqueles de Maria. Então, digamos assim, Jesus Cristo é como se fosse a versão masculina de Maria na sua humanidade. Evidente, o Espírito, né, e a sua pessoa é uma pessoa divina, mas agora na sua humanidade, na sua corporeidade, ela vem totalmente, exclusivamente de Maria, né, sem participação de nenhum homem. Então, ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo, desde o início da sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos, etc. Quando a gente fala Cristo, a gente está falando já do ungido. Cristo vem de ungido. Quer dizer, quando a gente fala de Jesus Cristo, estamos falando do verdadeiro homem, verdadeiramente Deus, como a gente já viu no capítulo anterior, né, nos parágrafos anteriores. Significa que a partir da concepção é como que ele assumisse não uma identidade diferente, mas uma condição diferente, um modo de ser diferente. Então ele passa a existir um modo diferente, porque ele assume a humanidade. E nessa sua humanidade, ele também é chamado de Cristo, o ungido, porque ele não é só um homem, ele é um homem que é pleno do Espírito Santo. Então ele é o ungido do Pai, é o escolhido do Pai. E aqui ele diz também que essa missão, né, do Filho e do Espírito Santo são sempre unidas. Então basicamente quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo, está sempre também atrelado à pessoa do Filho. Por quê? A gente viu na questão da Santíssima Trindade, não sei se vocês revisaram as aulas e leram os parágrafos, mas a gente falava sobre a economia da salvação. Então a economia da salvação é essa manifestação externa de Deus, externa no sentido de si próprio, quer dizer, existe um mistério íntimo da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas existem as suas manifestações externas, aquilo que o Pai faz, aquilo que o Filho faz, aquilo que o Espírito Santo faz, e a gente tem conhecimento através da sua obra, através da criação, sobretudo, né, na revelação e tudo mais. Agora, as ações que são ligadas, sobretudo, ao Espírito Santo, lembrando que onde o Pai está, o Filho está, o Espírito Santo está, né, não é uma separação das pessoas, que estão perfeitamente sempre unidas, mas essas ações que são mais próprias ao Espírito Santo, elas estão sempre associadas também à missão do Filho. Porque, como a gente verá em breve, né, depois, quando virmos a ascensão, celebraremos a ascensão do Senhor depois da Páscoa, né, no período pascal. O que a gente vê ali? Que Jesus ele sobe, volta ao Pai, para que enviasse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele faz o que? Ele continua a missão do Filho. Ok? Nascido da Virgem Maria. O que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo, mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, sua fé em Cristo. E aí a gente vê aqui a predestinação. O que significa? Maria ela foi predestinada, ela foi preparada para ser a mãe do Salvador. Então Deus enviou o seu Filho, mas para formar-lhe um corpo, quis
livre cooperação de uma criatura. Isso é muito bonito porque, se a gente for parar para pensar, Maria em momento algum ela era obrigada. Porque facilmente a gente pensa, né? Bom, se Maria ela foi preparada desde toda a eternidade, ela foi sonhada por Deus, ela foi preservada do pecado, então ela não tinha liberdade, ela não tinha, entre aspas, uma outra escolha. E não, né? Maria era extremamente livre. Quando ela diz o seu sim, é um sim livre, é de livre e espontânea vontade que ela faz aquilo. E é curioso, porque em nenhum momento na Bíblia a gente vê um anjo perguntando algo para alguém. Deus em Maria, Deus ele é sempre muito gentil no seu agir, mas em Maria ele se excede na gentileza, porque ele poderia simplesmente falar, olha, você vai ser a mãe do Salvador. Ele pega e fala, você aceita praticamente, né? Você topa, você quer ser a mãe do Salvador? E Maria não titubeia, ela simplesmente fala, faça-se, confia-te, faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade. Então, Deus ele quis e Deus quer a nossa cooperação, né? Maria, ela é por excelência, né, a serva do Senhor, mas mostra sobre tudo isso, né, que Deus ele deseja a nossa cooperação, ele não rompe a nossa liberdade. Então, para que o Filho de Deus tivesse um corpo, ele escolheu Maria, e Maria aceitou essa missão. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré na Galileia, uma virgem desposada com um varão, chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Isso aqui é lindo. Para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Quem é a mulher que contribuiu para a morte? Eva. E quem é a mulher que contribuiu para a vida? Maria. E se a gente pega, tem alguns que fazem esse jogo de palavras, né? O contrário de Eva é ave. E a saudação angélica, né? Ave Maria, cheia de graça. Né? Tem até essa referência, né? Como que é, né? O jogo de palavras, inclusive. Mas você vê esse paralelo, esse contraste na história da salvação, né? Onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, assim, Deus ele permite a queda, mas imediatamente ele já prepara um antídoto, né? E aquele antídoto, aquele remédio, ele restaura a saúde de uma forma melhor do que anteriormente estava, como a gente já viu, né? E verá ainda sobre a nossa vocação, né? Sobre a questão da graça, enfim. Mas em Maria, né, Deus ele quer reconstituir também a nova humanidade, ele gera a nova humanidade em Maria. Então, ao longo da antiga aliança, a missão de Maria foi preparada, né? A gente vê lá, ele vai dizer que a missão das santas mulheres, né? O paralelo com Eva, que desobedece, e aí Maria ela é a serva obediente, né? A Eva permite, né, a ação do mal, né? Ela dá brecha para o maligno. Já Maria é aquela que o demônio não tem poder algum sobre ela, né? Não toca uma pata sequer, né, em Maria, porque ela é imaculada, preservada do pecado, né? Nela não há pecado, não há mácula, né? Então Sara também, que concebe um filho, né, apesar da sua pouca idade, quer dizer, uma concepção miraculosa, né? Uma concepção de fato do fruto da graça de Deus, né? E Ana, né, a mãe de Samuel, né, a mãe do profeta. Aí temos Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Porém, Maria ela se sobressai como essa figura feminina, né? Aqui você vê que no Antigo Testamento existem tantas figuras femininas que foram importantes, mas Maria ela vai muito além disso. Como eu já disse para vocês em algumas outras ocasiões, não sei se vocês já ouviram, mas isso rompe até a retórica feminista, né? Que acusa a igreja de ser machista, de ser a igreja de ser retrógrada. Mas se a gente for olhar, na verdade, a igreja é quem mais, a igreja fala que o cristianismo foi quem mais contribuiu
para a liberdade das mulheres, para a tomada de consciência da dignidade e a igualdade que as mulheres possuem. Por quê? Para nós, a criatura mais importante é uma mulher. Isso diz muito, né? E você só vê no cristianismo, né? Tirando uma Cleópatra da vida, mas via de regra, na história da humanidade, você não tinha lideranças femininas, não tinha imperatrizes, rainhas. Na história do cristianismo são cheios de mulheres que foram fundamentais, né? Então, assim, às vezes o pessoal faz uma análise anacrônica da história e pensa: ah não, mas o cristianismo foi a causa da opressão das mulheres. Pelo contrário, se não fosse o cristianismo, as mulheres seriam tratadas como animais, né? Existem culturas que ainda hoje, né, a mulher é um objeto do marido. O marido faz aquilo que quiser com a mulher e não tem lei que impeça, né? Então o cristianismo ele coloca a mulher no papel, né? Você pega a própria leitura de Gênesis, né? Quer dizer, foi tirada da costela de Adão, não foi tirada do pé de Adão, também não da cabeça, foi tirada da costela, quer dizer, ao lado. A mulher foi feita para estar ao lado do homem, em pé de igualdade, né? Uma colaboradora ao homem, uma parceira, não é uma serva do homem. E a gente vê hoje, né, algumas ideologias que tentam colocar uma oposição entre homens e mulheres, né? Mas para dizer, né, fecha parênteses. E Maria é um dos títulos mais importantes da gente ter, que Maria tem também, é a filha de Sião, por excelência, né? Filha de Sião era uma mulher preparada, né? Uma serva fiel, né? Que era já esperada do povo de Deus. Então, essa filha de Sião, né? Essa filha de Israel, em Maria encontra a sua representação máxima. E aí temos a Imaculada Conceição, né? Os dogmas marianos, vemos aí os dogmas marianos. Então a gente viu na predestinação, predestinada a quê? A ser a mãe de Deus. Então, o primeiro dogma mariano, né? Éfeso 415, proclamado. Theotokos, Maria, mãe de Deus. Por que Maria, mãe de Deus? Porque ela concebe a pessoa divina, né? Então, assim, Maria, ela evidente que ela não dá origem à divindade de Cristo, né? Mas uma mãe, ela não é mãe de uma natureza, ela é mãe de uma pessoa, né? Ninguém é mãe de um corpo simplesmente. O corpo de Cristo veio de Maria. A alma de Cristo, o Espírito, né? A alma de Cristo foi criada, né? O Espírito ele recebe, né? O Espírito divino é uma pessoa divina, mas a razão que a gente chama na teologia união hipostática, quer dizer, a união, né, das duas naturezas, seja humana, seja divina. Maria, ela é mãe desta pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, que quando se encarna, nós chamamos Cristo, Jesus Cristo. Não é que desde a eternidade se chamasse assim, né? É o Verbo, sabedoria divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade, desde toda a eternidade existe, mas em determinado momento da história, o Verbo se fez carne e habita entre nós. E aí nós chamamos a esta pessoa divina, humana, de Jesus Cristo, ungido, Filho de Deus. E aí a Imaculada Conceição, né? Então, Maria, ela, para ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus, ela foi enriquecida de graças especiais. Uma dessas graças que Deus quis dar a Maria foi preservá-la do pecado. Então, desde a concepção de Maria, né, ela não foi tocada pelo pecado, porque nós, filhos de Adão, recebemos já a partir da nossa concepção a consequência do pecado original, né? Nós recebemos o pecado original como herança. Agora, Maria, pelos méritos de Cristo, derramando seu sangue na cruz, né, a paixão de Cristo, ela, pela graça que o seu Filho conceberia à humanidade, ela foi a primeira redenta. Ela foi a primeira a ser salva pelo seu próprio Filho, né? Porque Deus, a história para Deus é um plano, né? Não existe nem antes nem depois. Então, Deus, em vista dos próprios méritos do seu próprio Filho, ele preserva Maria do pecado
né, para que, como a arca da aliança, da nova aliança, ela não fosse maculada, quer dizer, não fosse tocada, manchada por nada. Então, assim como a gente vê no Antigo Testamento um zelo, um cuidado pela antiga arca da aliança que levava as tábuas da lei, muito mais deveria ter um zelo, um cuidado pela nova arca da aliança, que leva o próprio Filho de Deus, né? Então, assim, é conveniente, né? Ele queria, podendo e querendo, vai dizer o dogma, querendo e podendo, Deus assim fez, né? Querendo e podendo, Deus assim fez. Fez o quê? Preservou Maria do pecado. Preservou Maria do pecado. Sobre aquele novo filme lá de Maria. Acho que é da Netflix, aqui. É. Eu não vi, não sei. Fala disso? Mostra mas mostra umas cenas dela sendo assim, tentada, sabe? Ah, sim. Tipo, mas isso nunca aconteceu, né? Assim. Até contando o estado de graça que ela tem. O pecado para Maria era uma realidade estranha, porque a gente vê que o próprio Jesus Cristo, né, ele se deixa tentar. Quando a gente vê Jesus vai para o deserto, ele se deixa tentar. Não é que ele é tentado como nós. Por quê? Existe o puro, ele não converge com o impuro. É tipo água e óleo. Então, quanto mais santo uma pessoa é, né, quanto mais na graça, quanto mais inflamada do amor de Deus ela é, mais repudia o pecado, naturalmente. Né? A nossa natureza deveria ser assim, mas nós nascemos no pecado original. Mas agora, Jesus e Maria, que não tem pecado, né, o pecado para eles é algo estranho, né, é algo abominável. Né? Maria, que era cheia do amor, da graça de Deus, então assim, ela pode ter passado por provações, e certamente passou, né? A fé de Maria é provada, né? As dores que ela sofre, mas tentações, não sei que tipo, provavelmente, né, a nível sexual, não sei, né, essas séries assim, mas Maria, ela não sofre igual nós sofremos, não sofreria igual nós sofremos, né? Porque ela não tinha essa inclinação ao pecado, ela não tinha concupiscência. Porque nós, mesmo batizados, né, nos é tirada a culpa do pecado, mas continua as consequências. Né? Então, a concupiscência, essa inclinação ao mal, essa inclinação, essa desordem que nós temos, ela continua. Né? Nós vamos reordenando na medida que nós vamos crescendo na santidade. Né? Quer dizer, nós vamos nos configurando a Cristo. A santidade, ela não é simplesmente não ter pecados, mas é muito mais o crescimento no amor, né? Na graça de Deus. Então Maria, que era cheia de graça, plena, graça plena, né? Ela era totalmente agraciada. Então, até as virtudes de Maria, ela tinha todas as virtudes na plenitude, né? No nível máximo, né? Caridade, paciência, né? Mansidão e tudo mais. Este dogma da Imaculada Conceição, ele foi um dos últimos, né? Foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Ok? Então, acho que aqui já falamos demais sobre a Imaculada Conceição. Alguma dúvida mais sobre esse dogma? Quantos dogmas marianos são, vocês sabem? Theotokos, Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua e qualquer outro. Assunção. Assunta. Assunta em corpo e alma. Ok? São 4. 4. Se eu não estiver errado. São 4. Depois, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí a gente vê, né, essa vou tentar ser um pouco mais, não ficar lendo tanto, né? Então a gente vê aqui Maria que se manifesta essa serva obediente, né? Aquela que permite que a palavra de Deus se realize na sua vida. Então a gente vê em ato essa obediência da fé, né? Em Lucas 1, 37 e 38 fala: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela dá, como a gente falava no início, esse consentimento a Deus, né? Para que a obra de Deus, a graça de Deus se realize na sua vida. E ali então atue o ministério da redenção, o mistério da redenção. Né? Como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo,
Não pouco os antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes e com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Santo Irineu de Lyon, dos padres da igreja, padre da unidade. Então, maternidade divina, a gente já falou, né? Teotocos, a igreja confessa desde 415, o primeiro dogma mariano. E assim, esse dogma é importante, sobretudo, porque ele é a base de todos os outros. Tudo que Maria tem de graça é por ser a mãe de Deus. É evidente, ela seria, sem dúvida alguma, mesmo que não fosse imaculada, ela não foi imaculada por acaso, né? Então Deus, sabendo que ela seria obediente, sabendo que ela seria aquela mulher que daria o sim, conhecendo já o coração de Maria por antecedência, ele enriqueceu ela de graças ainda mais especiais. Mas toda essa veneração que nós fazemos, essa hiperdolia, né, que vai para além da dolia, né, é a reverência que a gente tem aos santos. Agora, a Maria, nós prestamos a hiperdolia, quer dizer, não podemos colocar Maria em pé de igualdade com outros santos, né? A devoção mariana para a Igreja Católica, né, ela é obrigatória. Assim, eu posso ser devoto de Padre Pio, eu posso ser devoto de Santo Antônio. Agora, a Maria é algo intrinsecamente ser católico, é você amar Maria, você ter uma intimidade, né, um respeito especial a Maria, né? Não que você pode escolher desrespeitar algum santo, uma vez que é santo a gente tem o respeito, mas tem aquela coisa de afinidade. Agora, Maria é a nossa mãe, então assim, não existe não ter nenhuma intimidade, afinidade com a sua mãe, né? Então, a virgindade de Maria, né, esse é uma coisa que vale a pena a gente ler, porque é um dogma que se apoia numa passagem bíblica. Então vamos lá. Desde as e eu já explicando também, né, para a gente entrar aqui. A virgindade de Maria, ela é antes, durante e depois. Significa que antes de conceber Jesus Cristo, Maria, ela era virgem. Na sua concepção, ela continua virgem. No parto, durante o parto, ela continua virgem. Quer dizer, Maria, ela dá à luz, uma crase. Quer dizer, aí entra até a simbólica das catedrais medievais, né, sobretudo góticas. Tínhamos aqueles vitrais maravilhosos, bonitos. O significado daqueles vitrais, um deles era o próprio nascimento de Cristo. Porque se diz, a luz passa, né, pelo vitral sem rompê-lo. Assim como a luz, o Cristo, sai, né, passa pelo corpo de Maria sem rompê-lo. Quer dizer, sem afetar, né? Então Maria é aquela que concebe, né, que dá a luz sem dor. O parto de Maria é indolor. Porque as dores de parto, né, e as dores que as mulheres sentem todos os meses são o que? Consequência do pecado original. A gente vê lá em Gênesis. Maria não foi afetada por esse pecado original. Então Maria, né, era uma mulher que não tinha alterações hormonais ao longo do mês, né? E o seu parto também, né, teria sido indolor. Então tem essa simbólica, né, de que como a luz passa pelo vitral, assim, né, foi o parto de Maria. Então ela deu à luz, né? Por isso daí vem essa expressão, dar à luz. E depois também, né, porque Maria, a missão dela é ser mãe de Deus, ser mãe do Filho de Deus. Então não teria razão para Maria não necessitava, digamos assim, né, ter outros filhos. Então ela ali cumpriu a missão dela, que era dar à luz o Filho de Deus, né? Ela tem outros filhos, mas espiritualmente, que somos nós, né? Ela gerou a cabeça fisicamente e espiritualmente gera o corpo da igreja. Maria, mãe da igreja. Aí vem esse título, Maria, mãe da igreja. Então lá, 496. A virgindade de Maria, desde as primeiras formulações da fé, a igreja confessou
que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Uma coisa que ele fala, né, esse aspecto corporal, porque algumas heresias antigas tentavam falar que Jesus teria sido concebido, seria um ser simplesmente espiritual, como Jesus não tivesse um corpo real, né? Então, ele sim, ele assume uma humanidade, né? E como a gente falou, essa corporeidade vem de Maria, mas sem o sêmen de um homem, né? Foi um ato de fato extraordinário. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus, que veio numa humanidade como a nossa. Assim, Santo Inácio de Antioquia, no século II, estáis firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado na sua carne, a cruz, por nossa salvação sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Esse verdadeiramente vai nessa toada das heresias que falavam: Jesus Cristo não ressuscitou verdadeiramente, Jesus Cristo não morreu na cruz verdadeiramente. Colocavam em dúvida isso, né? Alguns falavam: não, na cruz morreu só a humanidade de Cristo. Outros falavam: não, Jesus não ressuscitou, né? Ele, na verdade, sei lá, era algum sósia, alguma coisa do tipo, né? Ainda hoje alguns pensam assim, né? Então, os padres afirmavam, né? Quer dizer, verdadeiramente ressuscitou, né? O seu corpo ressuscitou, né? O seu corpo morreu na cruz. Só que, como a gente falava, é uma pessoa. Então foi a morte de uma pessoa divina. Então não é errado falar que Deus morreu na cruz. Por quê? Foi uma pessoa divina. A morte, o que é? Separação do corpo e da alma. Então na cruz, o corpo e a alma de Cristo foram separados. Então ali aconteceu a morte. Mas não é que morreu só a humanidade. Bem, você morre na humanidade, não tem como você matar Deus, né? Mesmo nós, quando morremos, a nossa alma não morre. A nossa alma é separada do corpo, correto? Então assim, Jesus morreu na cruz, morreu o Filho de Deus na cruz. Alguns, né, até alguns protestantes afirmam que que teria morrido na cruz foi só a humanidade. Por isso eles não entendem também porque Maria é mãe de Deus. Porque eles falam que Maria é mãe só da humanidade. Eles separam Cristo. No fundo, muitos protestantes, não todos, mas muitos protestantes não entendem o dogma da união hipostática, que foi afirmado nos primeiros séculos da igreja, né? Então, por essa dificuldade cristológica, eles não entendem a realidade mariológica. Quer dizer, por não entender direito quem é Jesus Cristo, não se entende direito quem é Maria. Como que é a união? União hipostática. Hipóstase é de pessoa, né? Na pessoa está unida as duas naturezas, humana e divina. Então não são duas pessoas em Cristo, existe uma única pessoa. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Eterno. Agora, na encarnação, ele assume uma nova natureza, né? Sem deixar aquela antiga. Ele se despoja, ele se desfaz da sua glória, mas ele continua sendo Deus, né? Então ele assume a nossa humanidade, mas ele continua sendo Deus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, unidos, não misturados. Porque se você mistura, se torna uma outra coisa. Não é que ele se torna uma outra coisa, ele assume uma nova natureza, mas sem deixar a anterior. Então ele é 100% Deus, 100% homem, e tudo igual a nós, exceto o pecado. Okay? E vamos lá. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e todas as possibilidades humanas. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua noiva. A igreja vê aí o cumprimento da promessa divina, dada pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, segundo a tradição grega de Mateus 1:23. Voltando um pouco atrás, relatos evangélicos, tinha uma outra coisa que eu queria dizer aqui.
acerca de Maria. Bom, primeiro é o ponto de José aqui, né? José, alguns interpretam essa passagem como se José ele tivesse querido abandonar Maria porque ele achava que ela tinha traído ela, né? Aí por isso o anjo foi e falou para ele, mas a posição que eu sigo, né? E também Santo Tomás de Aquino, então estamos bem amparados, né? É de que Maria, José, né? Porque José, a Bíblia fala, ele é justo. E na Bíblia, justo significa santo, né? E Santo Tomás vai fazer toda uma análise sobre a questão da justiça e tal. E José sendo justo, ele não pensaria algo errado de Maria. Pelo contrário, ele percebe que ali tem algo divino, uma ação divina, mas ele não entende, porque a revelação foi a Maria. Não quer dizer que Maria foi contar para ele que tinha os detalhes, nem ela talvez entendesse direito. Então ele percebe que, bom, Maria está grávida. Ele não duvida da dignidade, da honestidade de Maria. Fala, Maria está grávida. Tem algum mistério que eu não entendo, mas eu não faço parte disso. Ele pensa, por quê? Ninguém me contou nada, né? Não fui chamado para a festa, então não sou digno de fazer parte disso. É alguma coisa de Deus e Maria. Então ele se afasta, porque ele também sabia das consequências, né? Ele pensa em se afastar porque sabia das consequências que poderia causar se ele denunciasse ela. Ele poderia denunciar porque, bom, esse filho não é meu, né? Mas não é que imediatamente também ele pensa que é o filho de Deus. Mesmo que pensasse, também não se acharia digno de falar, se você é o pai adotivo de Deus, é loucura, né? Então, assim, José, o pensamento dele foi de não se sentir digno de participar daquilo. Então, foi necessário que o anjo aparecesse para ele e o encorajasse a assumir aquela missão, porque também ele foi preparado para aquilo, né? Então, José foi um homem justo. José não foi um covarde, ou José não foi alguém que duvidou da honestidade de Maria. Aí tinha uma outra coisa aqui mas bom, talvez depois venha à tona de novo. E aí essa passagem aqui, que entra um pouco já na questão bíblica, da discussão bíblica, né, essa passagem de Isaías, que é porque alguns, né, interpretam essa passagem, falam assim, mas a palavra grega, a palavra original, né, não seria virgem, seria uma jovem, porque tem uma diferença na questão da tradução, né? Quando fala Isaías lá, eis que uma virgem conceberá, se diz, alguns dizem, que seria eis que uma jovem conceberá, e aí teria sido interpretado como virgem. Porém, aí a importância porque que só o magistério da igreja tem autoridade para interpretar a Bíblia. É nessas questões que a gente entende. Por quê? No tempo de Jesus, existia uma tradução da Bíblia que era a tradução de 70, né, que era em grego. Então a língua predominante era o grego. Então era provavelmente, né, essa edição, não era a Bíblia ainda, né, mas o Antigo Testamento. Era essa edição, né, que foi traduzida para o grego, mas no hebraico também, ela continha esse entendimento no sentido virgem, né? Alguns exegetas hoje dizem que o original não seria virgem, seria no sentido de uma jovem mesmo, mas uma jovem também naquele período, né, que, né, as meninas fossem como de hoje em dia, né? Então, assim, muito provavelmente também tinha esse sentido de ser virgem, mas no período que o Evangelho é escrito, né, os apóstolos, eles usavam essa versão dos 70. Então, o entendimento deles era o que? Virgem. Então, quando eles falam que uma virgem conceberá, escrevem no Evangelho de Mateus, está escrito virgem, é naquele sentido de Isaías. Fazendo o que? Referência aqui, o profeta, fazer uma interpretação na própria Bíblia, de que o profeta estivesse já preparando, anunciando que de fato uma virgem conceberia. Então, quando eles falam uma virgem, não é só no sentido de Maria era virgem, mas era querendo dizer que Maria era aquela virgem que conceberia o filho da promessa. Entendem? Conseguem acompanhar? Né? Então, a interpretação que a igreja dá é esta. Por isso que a gente fala,
não é no sentido assim, que um leigo não pode ler a Bíblia e interpretá-la. No sentido de, você tem que procurar, cada língua que você lê, você tem que saber o que, só um padre que pode dizer o que está escrito ali. Não é nesse sentido. Mas é também nessas confusões, nessas disputas, nessas dificuldades que aparecem. E aí a gente vai ver o que a igreja entende neste sentido. Ok? Então, Isaías 7,14, né? Segundo a tradução grega de Mateus 1:23. Os evangelhos foram escritos em grego, então eles pegam essa edição dos 70, né? Que vai refletir então o entendimento da época. Por vezes tem se estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. A isto deve-se responder: a fé na concepção virginal de Jesus deparou com intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não credentes, judeus e pagãos. Ela não era motivada pela mitologia pagã ou por alguma adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que vê no nexo que interliga os mistérios entre si. Então, sem essa dado da fé, sem a revelação, sem essa ajuda da graça de Deus, do Espírito Santo, né, que se manifesta também na igreja, não é possível compreender de fato isso, né? Não é algo biologicamente provável, cientificamente provável. O sentido deste acontecimento, no conjunto dos mistérios de Cristo, desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Santo Inácio de Antioquia já dá testemunho deste nexo. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto da mesma forma que a morte do Senhor. 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Isso é interessante porque o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, foi escondido até mesmo dele, do parto virginal de Maria. Deus não deu a conhecer a Satanás a concepção de Maria, né? E até o filme da Paixão, do Mel Gibson, ele retrata um pouco disso, porque a gente vê uma certa confusão no demônio, porque ele não entendia de fato a natureza de Cristo, né? Ele sabia que era o Messias, ele percebe que era o Messias, mas só no momento da cruz que ele se dá conta de que era o Filho de Deus verdadeiramente. E aí ele percebe que ele perdeu. Tanto é que agora, se a gente pega a liturgia das horas e as liturgias, né, da missa, né, desses últimos dias que estão preparando para a Semana Santa, a gente vê isso, né? Quer dizer, aonde que se dará a glória de Cristo? Quando ele for levantado, ele for alçado no alto da cruz. É ali que se manifesta a sua glória, né? É ali que é a vitória. Maria sempre virgem, né? E aí a gente vê isso já na liturgia antiga, a Parthenos, sempre virgem. Isso, principalmente na liturgia grega, é bastante cantada. Então eu já expliquei, né? Sempre virgem, antes, durante e depois. A maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus. Acho que aqui dá pra gente pular, né? Deixa eu ver. Oi? Aquela passagem da Bíblia que fala, eu queria entender, seja o contexto, mas que fala assim: lá fora está sua mãe e seus irmãos. Lá fora está sua mãe e seus irmãos. Jesus, ele estava causando lá, né? Estava fazendo um reboliço. E aí chamou Maria. E aí ela fica preocupada, vai ver o que está acontecendo, enfim, chega lá ela, provavelmente com os seus, com os familiares de Jesus, né? Irmãos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não se referia ao filho da mesma mãe. Irmãos poderia significar também primos. Então, essa é a interpretação da igreja, né? Que ali se está falando de primos, porque Maria só teve um filho, né? Biologicamente. Então, esses irmãos de Cristo, em primeiro lugar, seriam seus primos. Por quê? Imagina naquela época, eles viviam em vilarejos, então era praticamente todo mundo da mesma família. Então você era reconhecido não pelo seu pai, digamos assim, seu pai e sua mãe, mas você pertencia a um clã, você pertencia a uma tribo, você pertencia a uma família. Então esses vínculos de primos eram muito mais estreitos. Então no hebraico antigo não tinha uma diferença entre irmão e primo, né? Então, para falar de primo,
se usava a mesma palavra que se falava para irmãos. E a resposta que Jesus dá, né? Quem é meu irmão, minha mãe, né? Na verdade não é uma retaliação, né? Não é um repúdio à figura de Maria, pelo contrário, ele está indicando de fato porque Maria é mãe dele, mas não uma mãe só biológica, mas no sentido mais pleno da mãe, né? que o Evangelho vem trazer. Por quê? É aquele que faz a vontade de Deus, né? Aquele que ouve a palavra, faz a vontade de Deus, e ninguém melhor do que Maria. Então assim, não está... Eles usam, exato. Então ele não está negando que Maria faz a vontade de Deus, pelo contrário, ele está reafirmando, ele está mostrando para aqueles homens ali que Maria, sobretudo, ela é mãe, mas também por aquilo que ela faz, não só por ter gerado a Jesus Cristo, né? E aí também nos convida, né? nos dá essa possibilidade de sermos seus irmãos, porque uma vez que nós fazemos a vontade do Pai, uma vez que nós ouvimos a palavra de Cristo e seguimos a sua palavra, nós somos seus irmãos, né? Nós temos a graça de chamar Cristo de irmão, se fazemos a vontade do Pai, se vivemos como filhos de Deus. Na Record passou o negócio de Jesus, tipo novela, né? Uhum. Aí quando chegou nessa parte lá, eles focavam assim como um irmão mesmo. Sim. Tiago, Sim. Eram mais 4. Aí falam que eram filhos de São José com Maria, né? Isso não está na Bíblia, mas aí eles falam que como se estivesse, né? Aí fazem a interpretação deles. Mas partindo desse princípio, né? Se a gente pega, como eu acabei de falar, né? Lá Mateus 1:23, Isaías 7:14, e a gente pegar o contexto em que isso foi escrito, então Maria é virgem, né? É a virgem, né? Então não faria sentido ela ter outros filhos, né? Tampouco com José. E aí a gente vê até um pouco a arte ficou tendenciosamente prejudicada de certa forma por isso, porque alguns artistas, né, muitos na verdade, artistas ao longo da história, para defender a virgindade de Maria, representavam José como velho. Em nenhum momento fala que José era velho, né? Isso é uma interpretação. Por quê? Você vê geralmente a imagem de José velho, para dizer assim, ele era velho, então ele não tinha desejo sexual. Então, de certa forma, seria mais fácil preservar a virgindade de Maria nesse sentido. E também porque José, em determinado momento, desaparece, né? Então, tem um pouco essa leitura de que como se ele já estivesse velhinho, então, provavelmente ele morreu, né? E por isso ele desapareceu, mas não foi narrada a sua morte, porque, de certa forma, não é essencial para a salvação, né? A morte de São José, tampouco como Maria, não é um elemento necessário para a revelação, para que a gente seja salvo, né? Ok? Então, podemos encerrar aqui Maria? Eu acho que aqui, que aí ele vai fazer esse paralelo, né? Maria, Jesus como novo Adão, Maria como a nova Eva, né? A mãe dos viventes. Ok? Então, parágrafo 3º, mistério da vida de Cristo. No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé fala somente dos mistérios da encarnação, conceição e nascimento, e de Páscoa, paixão, crucifixão, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição, ascensão. Não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus, mas os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi arrebatado. Atos 1:2. Deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. Então, por isso também são as principais festas litúrgicas da igreja, a Páscoa e o Natal. São as duas festas, né? Quer dizer, o princípio, de certa forma, né, e o fim da vida de Cristo, eles balizam o que é toda a vida de Cristo, né? Então, a partir disso, a gente medita os mistérios da vida de Cristo. A catequese, conforme as circunstâncias, há de se desenvolver
há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo. 1. Para em seguida esboçar os principais mistérios da vida oculta. 2. E pública. 3. De Jesus. Então, toda a vida de Cristo é mistério. Isto é, toda a vida de Cristo nos fala algo conveniente para a nossa salvação. Toda a vida de Cristo é salvífica. Todos os atos de Cristo, não só aqueles na cruz, mas tudo que Jesus fez, uma vez que ele assumiu a nossa humanidade, é redentor. Então, cada passo que Cristo dava, cada cadeira não existia na época provavelmente, mas cada mesa que ele fazia, cada objeto que ele fazia ali na oficina de São José, aquilo ali era redentor, aquilo estava redimindo a nossa humanidade. Quando Jesus trabalha, ele está redimindo o trabalho. Quando Jesus faz festa com seus amigos, ele está redimindo a celebração, o ato de cultivar a vida, okay? As relações humanas e por aí vai. Então, evidente, né? Muitas coisas o Evangelho não traz, né? E não necessitava trazer, né? O Evangelho, ele anuncia o quê? Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz para a nossa salvação, é o querigma. Então o Evangelho ele esboça isso. Mas o que foi escrito nos Evangelhos foi para que crerdes que Jesus é o Filho de Deus, né? E crendo tenhais a vida em seu nome. João 20:31. Os Evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter a fé e que queriam compartilhá-la com outros, depois de terem conhecido na fé quem é Jesus. Então, a gente vê, né? Os Evangelhos, eles são escritos, diferente do que diz The Chosen, né? Não foi escrito no momento que as coisas estavam acontecendo. Não é que os apóstolos estavam ali com um caderninho, escrevendo cada palavra de Jesus. Os Evangelhos, eles são o quê? Um conto, né? Uma transmissão da pregação apostólica. Então, aquilo que os apóstolos pregavam, né, foi sendo, de certa forma, organizado, e a determinado momento da história, vendo que os próprios apóstolos já estavam morrendo, né, para que se tivesse, né, um relato daquilo que eles já anunciavam, já falavam, já conheciam, foram se escrevendo os Evangelhos, até para enviar a outras comunidades. Então, tanto é que, por exemplo, Lucas não conheceu a Jesus Cristo, né? Marcos provavelmente também não conheceu a Jesus, né? Não eram apóstolos, eles ouviram o testemunho de outros. Marcos, segundo a tradição, provavelmente ouviu o testemunho de São Pedro. Então o Evangelho de Marcos provavelmente era aquela pregação que São Pedro realizava, e a gente vê isso um pouco em Atos dos Apóstolos, né? Quando ele vai pregar, né? Tem essa estrutura do querigma, quer dizer, Jesus Cristo explica todo o Antigo Testamento, né? Faz as conexões, porque que ele era de fato o Messias, né? Seguindo que ele cumpria todas as prerrogativas segundo o Antigo Testamento, segundo a palavra de Deus, e isso foi condensado, né? Isso foi transmitido. Aí você tem Lucas, que provavelmente algumas tradições dizem, né, que teve contato com a própria Virgem Maria, e dela também, né, colheu, aí por isso tem os relatos da infância de Jesus. E aí a gente tem também presidente São João, né, os apóstolos, mas Lucas particularmente, ele, no próprio Evangelho, no seu prólogo, ele fala, né, que ele também ouviu pessoas que tinham convivido com Jesus. Então Lucas, colaborador de São Paulo também não conviveu, né, pessoalmente com Jesus na sua vida terrena, teve um encontro pessoal com Jesus ressuscitado, mas não caminhou com Jesus, ouviu dos outros apóstolos também. Tendo ouvido os outros apóstolos, transmitiu a Lucas, né? Então, Lucas, sendo um homem um pouco mais de ciência, mais dotado, né, na escrita também, ele tenta fazer esse conjunto desses relatos, né? Então, tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sua humanidade aparece assim como o sacramento, isto é, sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz.
O que havia de visível e sua vida terrestre apontavam para o mistério invisível de sua filiação divina, de sua missão redentora. Sacramento. O que significa sacramento? Sinal visível da graça invisível. Ou então, sinal eficaz da graça invisível. Eficaz por quê? É a concepção mais recente. Eficaz porque, de fato, ao receber o sacramento, é garantido que a graça ali está contida. Né? Não é tipo assim, eu vou jogar na Mega Sena, vou jogar minha oração pro ar, vamos ver se Deus me atende. Não, o sacramento ele é eficaz. Isso significa que se eu estou em estado de graça, eu recebo esta graça e os seus frutos. Então, sempre que um sacramento é celebrado, é a força de Cristo, é a ação de Cristo que opera ali. Em qualquer dos sacramentos, não só a Eucaristia, mas sobretudo na Eucaristia, é o principal dos sacramentos. Então, a gente é tocado pela graça. Então, o sacramento ele tem essa dimensão, né? Assim como a natureza de Cristo. Né? Eu posso tocar, e tocando no homem Jesus Cristo, eu estou tocando no próprio Deus. Então, quando por exemplo, celebrado o batismo, aquela criança está sendo lavada, né, como se fosse lavada de fato no sangue de Cristo. Né? Então ela é lavada, purificada pelo próprio Deus, adotada pelo próprio Deus. Quando eu comungo, eu não estou comendo uma bolachinha, estou recebendo o próprio corpo, alma, corpo, sangue, alma e divindade de Deus, né, de Cristo, sua humanidade e divindade. E por aí vai. Né? Quando se celebra, né, se ministra o sacramento da unção dos enfermos, né, é o próprio Cristo ali, né, o Cristo médico, que vai ali para reparar a saúde da alma e, se necessário, né, se conveniente também para o bem daquela alma, a saúde do corpo. Então, a gente vê essa dinâmica sacramental também na humanidade de Cristo. Os traços comuns do mistério de Jesus. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer, quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus ele é a imagem visível do Deus invisível. Quando se via, quem pôde ver o Cristo, a face de Cristo, contemplava a própria face de Deus Pai. Tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. Então tudo isso ele fez por amor. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Mas este mistério está em ação em toda a vida de Cristo, como eu já falei. Já em sua encarnação, pela qual fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua pobreza. Em sua vida oculta, que por sua submissão serve de reparação para a nossa insubmissão, para a nossa desobediência. Em sua palavra, que purifica seus ouvintes, e suas curas e em seus exorcismos, pelos quais levou nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Em sua ressurreição, pela qual nos justifica. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo que Jesus fez, disse e sofreu tinha por meta restabelecer o homem caído em sua vocação primeira. Então, toda a vida de Cristo ela é revelação, ela é redenção e ela é recapitulação. Recapitular vem de capto, né, cabeça. Então, ele recentraliza, ele concentra, né, ele se faz cabeça, ele se faz, digamos, líder, entre aspas, né, de toda a humanidade, né, de tudo aquilo que foi, de certa forma, disperso pelo pecado. Quando ele se reencarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens e, em resumo, nos proporcionou a salvação. De sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. É, aliás, por isso que Cristo passou por todas as idades da vida, restituindo com isto a todos os homens a comunhão com Deus. Ele poderia simplesmente ter se encarnado já adulto. Ele poderia ter vindo do céu, assim, simplesmente. Mas ele quis que ter uma vida semelhante à nossa. Então, desde a sua encarnação, né, na sua concepção,
né, seu parto, evidente, seu parto foi um parto diverso do que foi indolor, mas ele nasceu como uma criança, ele cresceu, ele aprendeu, ele amadureceu, né, foi crescendo em estatura e graça, foi tendo um conhecimento humano, experimental como nós. Nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem, constitui o bem de cada um. Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós. Ele não veio aqui para se divertir, não veio aqui, vou lá curtir um pouco com os homens. Não, ele veio por nós. Não veio aqui para curtir, dar um rolê. Falar, tá chato aqui demais no céu, vou lá curtir um pouco. Vou ver como que é a vida humana. Vou dar uma passeada lá. Não, ele veio por uma razão, por nós. Por nós e por nossa salvação, né? Não foi simplesmente porque eu quero ficar juntinho deles, não, para a nossa salvação, até a sua morte por nossos pecados. Por que ele morreu? Por nossos pecados, e sua ressurreição para a nossa justificação. Ainda agora ele é nosso advogado junto do Pai, estando sempre vivo para interceder a nosso favor. Contudo, o que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele permanece presente para sempre diante da face de Deus a nosso favor. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Ele é o homem perfeito, que nos convida a tornar-nos seus discípulos e a segui-lo por seu rebaixamento. Deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração, atrair a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele, para que ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Nós somos chamados a ser uma só coisa com ele. Ele nos faz partilhar, isto é, comungar, como membros de seu corpo, de tudo que ele, por nós e como nosso modelo, viveu em sua carne. Então o mistério da encarnação também compreende isso, né? Ele, de fato, ele assume a nossa humanidade. E assumindo a nossa humanidade, ele assume a função de cabeça de toda a humanidade. Quem que era a cabeça da humanidade até então? Adão. Então Jesus, ele toma a frente, porque Adão leva a humanidade ao pecado. Então Jesus Cristo, ele toma as rédeas e leva a humanidade para a graça. Então, e também quando ele vive por nós e nos permite viver por ele. Então, quando eu faço alguma coisa, eu posso fazer em Cristo, por Cristo e com Cristo, né? Então, por exemplo, algo que naturalmente não teria capacidade, com Cristo eu posso realizar, né? Porque é Cristo agindo em mim. A igreja também, por isso que a gente reza uns pelos outros também, que é o corpo da igreja. Então, um se beneficia. Quando um faz uma ação boa, o outro também goza daquela ação boa. Então, o corpo se fortalece. Então, ele agindo em nós, agindo na igreja, agindo em cada um com seu espírito. O mistério da infância e da vida oculta de Jesus. Então, a gente tem a preparação, né? E aí a gente vai entendendo também um pouco mais o sentido da plenitude dos tempos que ele falava lá anteriormente. Eu acho que era isso que eu estava esquecendo de falar. Porque a partir da encarnação começa então o que é chamado a plenitude dos tempos. Por quê? Foi preparado, né, toda a história foi preparada para aquele momento. Então é o ápice da história. Então, quando Deus entra na história, é o momento ápice da história. Então, quer dizer, é um antes e depois, literalmente, né? Civilmente isso depois se torna, né, antes e depois de Cristo, no mundo civil, mas sobretudo, de fato, a história ela é contada, né, e a nossa vida assim deve ser, um antes e depois de Cristo. Uma vez que Cristo entrou na história, entrou na minha história, tudo se transforma, tudo é diferente. Mistério da infância e da vida oculta de Jesus. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança. Tudo ele faz convergir para Cristo. E a gente vê também a figura de João Batista, né, os profetas e tudo mais. Então, quer dizer, tudo aquilo que está ali no Antigo Testamento, tudo que a humanidade viveu até então,
não foi em vão. Deus ele foi preparando a sua vinda. Por quê? Como a gente já viu, Deus ele é um pedagogo, é como um pedagogo, então tem uma pedagogia divina. Deus ele não simplesmente poderia falar, né, no período ali de Moisés, como a gente vê, por exemplo, do repúdio, né, que Moisés autoriza que o homem repudie a sua esposa. E aí que Jesus fala, no início não era assim, mas se no período naquele momento ali com Moisés, ele fosse tentar explicar isso para aquele povo, eles não seriam capazes de entender. Então, a humanidade ela foi preparada, né, para que a plenitude da verdade, a plenitude dos tempos viesse à tona. Aí então, né, se entende, Deus na sua pedagogia, ele entende que o homem, né, a ciência humana chegou a um ponto que era capaz, né, de acolher, né, a plenitude da revelação. Tanto é que a revelação ela se encerra nesse período apostólico, isso é, com a morte, né, tradicionalmente se diz com a morte do último apóstolo. Então, aquilo que Jesus fez, viveu, né, e realizou, né, é a revelação, não só o que está escrito no Evangelho, mas é aquilo também que os apóstolos e aqueles que conviveram com Jesus transmitiram. Porque como a gente conhece a Jesus, como chegou a nós o conhecimento de Jesus, não foi que ele veio, eu estava lá na janela, no meu quarto, deitado, e de repente veio uma luz na minha porta, né, passou pela janela e falou, eu sou Jesus, aqui está a minha palavra, né, eu sou assim, assim, assado, você deve fazer isso, isso, isso. Não, a fé nós recebemos, o conhecimento de Cristo nós recebemos, né, nos foi dado através da igreja. E a igreja aqui não só instituição, CNPJ, Vaticano, que seja, mas a igreja, corpo místico de Cristo, cada um de nós. Então, aqui temos membros da catequese, da show, acolhida, tudo isso faz parte da evangelização, de propagar a boa nova, o evangelho de Cristo. Né? Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a igreja atualiza esta espera do Messias, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Então, a gente tem essa preparação, né, que na história se deu, mas a liturgia ela sempre atualiza esse mistério. Então, no período do Advento, sobretudo, nós nos preparamos mais intensamente para essa segunda vinda de Cristo, né, que virá para julgar vivos e mortos. Então, o dia, né, o juízo final. Então, o Advento não é só a preparação para o nascimento, mas também a preparação para essa vinda segunda de Cristo. Só uma dúvida. Sim. Fiz um curso de liturgia, e a primeira coisa que o cara falou assim, ó, vou falar no modo, dia, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Assim, é uma data, tem toda uma questão simbólica. Né? O importante não é tanto a data precisa, mas tem vários cálculos que se fazem por que a igreja celebra no dia 25 de dezembro. Primeiro, 9 meses antes temos o que? A Anunciação, de 25 de março. Então, Jesus sendo o homem perfeito, a sua gestação também seria perfeita. A gestação humana são 9 meses. Então, se ele foi concebido no dia 25 de março, ele teria nascido dia 25 de dezembro. Depois tem um cálculo que se faz em base, né, e até tem alguns estudos bíblicos que fazem baseado no dia que Zacarias, salvo engano, estaria no templo, porque se Jesus foi concebido 3 meses após São João Batista, então teria que ter uma correspondência, né, das datas. Então seria 3 meses exatos depois de São João Batista. Fazendo um cálculo, eles vendo lá que Jesus, a data que o pai de João Batista estava no templo, né, que quando o anjo aparece para ele, coincidiria ali 3 meses antes da concepção, né, da anunciação. E aí tem outro fator também, que é o dia 15 de... Eu esqueci agora a palavra hebraica, Nanzir, salvo engano, que é o mês hebraico,
né, o mês que eles não seguiam o nosso calendário, tinha um outro calendário. Seria o dia 15, que corresponderia ao dia 25 de março, o calendário atualizado, né, a concepção. Então, 9 meses depois. E tem uma antiga tradução judaica que diz que um grande homem, ele morre no dia que ele nasce, no dia que ele é concebido, entre aspas. Então, tradicionalmente, a igreja entende que o dia da paixão foi dia 25 de março. O dia preciso da paixão, sexta-feira santa, teria sido, se a gente fosse fazer o repasse, seria um dia 25 de março. Então, se Jesus morreu no dia 25 de março, ele provavelmente, como Deus ele nunca faz as coisas aleatoriamente, ele teria sido concebido no dia 25 de março. Se ele foi concebido no dia 25 de março, não é absurdo que ele tenha nascido, né, no dia 25 de dezembro. Então tem essa razão tradicional, porque a igreja celebra no dia 25 de dezembro. Né? Mas, assim, não é tão fundamental o dia exato, mas isso é uma tradição. Né? Eu prefiro dizer que nasceu dia 25 de março, ou de dezembro, né? Aí também tem alguns que falam que tinha festa pagã, blá blá blá, mas não, as razões pagãs não justificam ser dia 25. Tem o solstício de inverno, né? Mas o solstício de inverno seria dia 21 de dezembro, que é quando vira a estação, né? Então, na época mais fria. E aí também, sendo em dezembro, ali perto do solstício, sim, porque faz sentido que no hemisfério norte, né, a gente falando de hemisfério norte, dezembro, o hemisfério norte mais frio, na noite mais longa, que é o solstício de inverno, a noite mais longa, a luz nascesse. Então tem essa simbologia também, né? Porque na noite mais longa, nas noites mais longas do ano, a luz viesse à tona, né? A luz do mundo, Cristo. Mistério do Natal. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se canta de cantar a glória dessa noite. Hoje a Virgem traz ao mundo o eterno e a terra oferece uma gruta ao inacessível. E por aí vai. Torna-se criança em relação a Deus. Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isso é preciso humilhar-se, tornar-se pequeno, mas ainda é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para tornar-nos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós, quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. Então a gente vê, né, sempre esse jogo, né, quer dizer, Deus que se abaixa para nos levantar, nosso modelo. Então se Ele, sendo Deus, se faz humilde, se humilha, é também para nós um exemplo, né? É para nós um modelo, um guia. Então a gente tem o mistério da infância de Jesus, né? A circuncisão, né, no 8º dia depois de seu nascimento, sinal da inserção dele na descendência de Abraão. Quer dizer, Jesus ele não nasce em um povo aleatório, né? Deus ele prepara um povo, e neste povo Jesus nasce, né, na descendência de Abraão. Então ele é circuncidado. Não é que ele ignora a lei. Jesus ele segue muito a risca a lei, porque ele é a lei, né? Ele é a própria lei. Por isso que ele também tem autoridade para falar, não, o sentido da lei verdadeiro é este. E aí ele causava rebuliço com os mestres da lei, né? Porque ele sabia de fato o sentido profundo da lei, né? Ele era se submetia à lei. A própria Maria, José, né? Jesus, quando ali aproximadamente tem 12 anos, vai ao templo. O que eles estavam indo fazer? Eles estavam indo cumprir os preceitos da lei. Não é simplesmente porque eles oferecem pombinhas, rolinhos, né? Pombinha, rolinha, quer dizer, era uma prescrição do sacrifício da lei. Eles realizavam os atos cultuais da lei, como qualquer judeu. Jesus morreu como um judeu. Maria também, né, viveu, né, até o fim da sua vida como uma judia, normal. São José é a mesma coisa. A Epifania. Outra coisa, a circuncisão, ela também é uma prefiguração, quer dizer, é uma figura já, né, anterior do batismo. Né? Então, assim, quando
nasce o cristianismo, né, quando Jesus ele adota o batismo como rito iniciático, né, para se introduzir na sua igreja, no seu corpo místico, e aí depois no Concílio de Jerusalém, né, os apóstolos decidem, não é mais obrigatório a prática da circuncisão para aqueles que não vinham da fé judaica. Então aqueles que não eram hebreus, né, não eram judeus, não precisavam se circuncisar como alguns pensavam. Eles definem ali os primeiros os apóstolos, né, os primeiros bispos da igreja fazem um concílio, o Concílio de Jerusalém, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, e definem ali. Isso também gera uma prefiguração do batismo, né? Então, de certa forma, o batismo dos judeus era a circuncisão, que era praticado só pelos homens, né? Mas era um outro contexto também, né, de divisão de mundo, né? O batismo nosso para todos. O batismo nasceu, foi criado por São João Batista ou não? Não tem nada a dizer? Sim e não. Assim, naquele período já existiam alguns rituais de purificação, já existiam práticas de purificação, e São João Batista ele pregava um batismo de arrependimento dos pecados. Então, João Batista ele fazia parte de um grupo que provavelmente já praticavam esses batismos, né? Como arrependimento dos pecados, um sinal de arrependimento dos pecados. Mas Jesus ele assume aquele ritual, mas não é o mesmo batismo, porque o nosso batismo não é só para remissão dos pecados, também é, mas o nosso batismo nos adota como filhos de Deus. Então assim, ele utiliza daquele ritual já existente, né, não era estranho ao povo daquela época, tanto é que muita gente já se batizava com João Batista. Então ele fala assim, não, quero que vocês façam também essa prática. Não necessita mais derramamento de sangue na circuncisão. Um pouco esse sentido. Então assim, Deus ele permite o derramamento de sangue, os sacrifícios, permite ao longo da história. Mas na plenitude dos tempos, pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo, uma vez que ele derrama o seu próprio sangue, ele não exige mais que nós derramamos sangue. Seja do nosso, seja de animais e por aí vai, né? Também existe um outro lado, né, da circuncisão, né, que vão dizer que era até higiênico, né? Que era um povo que vivia no deserto, né? Não se tinha banhos como a gente tem hoje. Então, de certa forma, alguns dizem também que Deus ter dado este rito, obrigado, né, ao povo, seu povo, tomar esse rito também facilitou que aquele povo vivesse no deserto, permitiu que aquele povo sobrevivesse, né? Algumas dessas práticas rituais a gente vê também que tem, de certa forma, uma questão até de higiene mesmo, né? Então, assim, são duas coisas que não se antepõem, né? Acaba que beneficia mutuamente, né? A Epifania é a manifestação, né? Então, Epifania, né? Manifestação de Deus, né? E aí vem a festa dos Reis Magos, né? Baltazar, Melchior e por aí vai, né? Então a Epifania é sobretudo também esse mistério, né? Onde Deus ele se revela não só aos judeus, né? O povo eleito, mas é como que de fato o véu do templo fosse rasgado. Ali de fato o véu do templo se rasga. Na figura dos Reis Magos está representado as nações que não conheciam, que não foram apresentadas a palavra de Deus, né? Enfim, a apresentação de Jesus no templo. Então, essa ligação dele, né, com a cultura judaica, com a religião judaica, né? E aí a gente vê também essa profecia, né, de Simeão e Ana e a espera de Israel. Ali você vê esse povo de Israel, que vai se dizer também, né, no Antigo Testamento, dos profetas, o resto de Israel, significa aquele povo fiel. Não eram que todos os judeus da época de Jesus não o condenariam, né, que não o aceitaram. Tanto é que os primeiros que se convertem são judeus, né, os discípulos são judeus, não são pagãos. Então existe um povo que esperava de fato, que tinha um coração bom, que estava aberto a receber a revelação de Deus, né? Então a gente vê nessa figura de Simeão e Ana, né, esse povo de Israel, povo eleito que espera, que anseia por um Redentor, por um Salvador.
Então nele se manifesta essa glória de Israel. Mas nessa glória também a gente vê também esse anúncio da dor, né? A profecia de que a espada transpassaria o coração de Maria, né? A alma, quer dizer, Maria sofre na sua alma, no seu coração, tudo aquilo que Jesus sofreu na sua carne. Então assim, Maria ela não sofre na sua carne fisicamente como seu filho, mas ela sofre pelo seu filho e pelos seus filhos, né? Tem as mães que oram pelos filhos, né? A imagem de La Salette é justamente isso, Maria ali chorando em prantos pelos nossos pecados. Aí temos a fuga para o Egito, né? Massacre dos inocentes, que manifestam a oposição das trevas à luz. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como libertador definitivo. Então, é curioso, né? Jesus vai justamente para onde quando ele foge? Vai para o Egito. Faz o mesmo caminho que o povo de Deus tinha feito, né? José vai para o Egito, depois com Moisés eles fogem, né? No caso, Jesus não foge do Egito, mas ele retorna à Terra Santa, retorna a Jerusalém, como de fato esse libertador definitivo, né? E outro ponto aqui que a nós muitas vezes não gostamos de ouvir, mas é a verdade, né? Aqueles que se fazem seguidores de Cristo estão fadados à perseguição. Então, assim, cristianismo sem perseguição, sem cruz, sinto muito, mas essa é a nossa estrada, né? Esse é o nosso caminho. Não é que a gente tem que buscar, igual um masoquista, dor, sofrimento, perseguição, mas aceitar, entender que não adianta chorar, mingar, reclamar, se lamentar. É pior, né? Porque nós somos chamados a abraçar a nossa cruz, né? Com amor, né? No sentido do amor. Então, sofreremos injustiça, seremos perseguidos, enfim, se estivermos no caminho da luz, porque as trevas não suportam a luz. Então, às vezes é um bom sinal, né, que a gente esteja incomodando. Não é ser chato. E outras religiões? Mesmo no meio católico. Também, né? Outras religiões também, ao ponto de que a gente vê o exemplo dos mártires, né? Mas na vida cotidiana, né? Porque mesmo nós, né? Imagina, se a gente vê a história dos santos eram geralmente não muito bem queridos pelas pessoas que conviviam com eles, porque geralmente é chato viver com o santo, porque ele joga na sua cara as suas imperfeições, sem necessariamente abrir a boca. Ai, mas eu gosto de conviver com você. Não sou santo, entendeu? Mas o santo ele incomoda, porque ele pode estar quieto ali, só dele fazer as coisas certas já vai começar a incomodar as outras pessoas. Então ele joga o sarrafo muito lá em cima. Então às vezes incomoda, né? Às vezes você fala, não, mas se a gente fizer desse jeitinho, ele fala, não, isso não é certo. Aí você já fala, pô, esse cara aqui tá atrapalhando o nosso esquema, né? Então assim, o santo ele sempre fica um pouco deslocado, né? Você pega uma Santa Teresinha, né, que ali no mesmo mosteiro ela não era perseguida, mas ela tinha um pouco caso das suas próprias irmãs, né? Santa Teresa d'Ávila, que fundou vários conventos, mas as irmãs queriam fugir dela, né? Mesmo as que escolhiam seguir ela, depois meio que se arrependiam, e o próprio São João da Cruz foi preso, né? Ficou no cárcere, né? Pelos seus próprios irmãos. Então assim, é normal, é comum. O próprio Padre Pio foi perseguido pela própria igreja. Foram bispos, cardeais que falavam, não, você não pode mais celebrar a missa em público. E ele obedeceu, né? Aceitou. Depois, todo mundo viu quem de fato ele era, né? O próprio São Francisco de Assis. A frase faz parte da caminhada. Faz parte da caminhada, exatamente. Agora, é evidente, não é ser um chato por ser chato, no sentido assim, eu vou contradizer todo mundo, eu vou ser do contra, ou algo assim, né? Mas o santo, ele é caridoso também, então, assim, não é... Mesmo nós, né, às vezes dentro de nós acontece isso, né, essa coisa do pecado se incomodar com a graça. Então, às vezes, o nosso homem velho, né, às vezes ele fica ali se degladiando dentro da gente, né, falando, mas para que fazer isso, né, porque querendo voltar à vida velha, né? Então é normal, tem essa oposição entre trevas e luz, né?
Mistério da vida oculta de Jesus. Então a gente vê lá, né, essa vida de trabalho manual, né, que Jesus estava ali provavelmente na fábrica, né, trabalhando com seu pai São José, seguindo a lei de Deus, e não se fala nada sobre isso, né? Tipo assim, obedecia, era submisso, dos 12 anos aos 30 ficou culto, então teve uma vida normal. Tanto é que quando ele começa o seu apostolado, o seu ministério, aqueles que viviam com ele falavam, esse não é o filho do carpinteiro? Quer dizer, estranhavam, esse aqui estava com a gente agora ele é o Messias, como assim, né? Porque ele teve uma vida comum, né? Não é que ele saia voando, levitando, curando pessoas, né? Assim, olha, a torta e a direita. A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. E aí, né, você pega o grande postulante dessa vida oculta, São José Maria Escrivá, né, um grande santo dos tempos modernos, que na sua espiritualidade, né, a espiritualidade do Opus Dei, vai falar muito dessa dinâmica do trabalho, né, da redenção através do trabalho, né? O trabalho visto também como modo de santificação, né? Santificação no cotidiano, santificar o seu cotidiano. O reencontro de Jesus no templo, né? É o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos. Quer dizer, do nascimento até a vida adulta, o único momento que rompe esse silêncio do que acontecia com Jesus é esse reencontro de Jesus no templo, onde ele está ali ensinando, debatendo com os mestres da lei. Deixa eu ver. Eu acho que, não sei, talvez a gente pare por aqui. Ou vocês querem continuar mais umas meia hora? Porque até acabar esse, a gente iria até a subida a Jerusalém, ou eu faço um resumão aqui agora para vocês, porque aqui acho que são coisas já conhecidas, né? Vocês querem um resumão, aí a gente já encerra logo? Pode ser? Uns 10 minutinhos? Porque aqui é, assim, espero que a gente já tenha ouvido, né? Que ele vai falar detalhes da vida de Jesus. Então, vou fazer 10 minutinhos aqui, uma parada mais geralzão, né? Porque é coisa que a gente já falou. Então, os mistérios da vida pública de Jesus, né? Então, temos o batismo, onde ele inicia a sua vida pública. Então, estava lá São João Batista batizando. Então, a partir do momento que inicia, que aparece, né, essa teofania, né, a manifestação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, onde a voz de Deus aparece e fala: este é meu filho muito amado, ouvir o que ele diz. E aí São João Batista também, que aponta, né, como precursor, e fala: eis o Cordeiro de Deus. Então, dali em diante, começam a seguir a Jesus Cristo, né? Alguns dos seus primeiros discípulos são os próprios discípulos de São João Batista, né, que preparava já, né, a vinda do Messias. Ele falava: eu não sou o Messias, né? Virá alguém que é maior do que eu. Então, aí vai falar do sacramento, né, que com o sacramento do batismo nós somos configurados na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, no batismo nós somos sepultados. Por isso também a simbologia da imersão, né, nas águas, né? Antigamente o batismo existia de fato quase uma piscina, né? Tradicionalmente o batistério ele tinha um formato octagonal, então tinha 8 lados, e ele era fundo. No caminho catecumenal geralmente eles ainda fazem assim. Então tinham 3 degraus, né, representando os 3 dias que Jesus ficou morto, né? E ele era octagonal, representando o quê? Os 8 dias, né? O 8º dia. 7 dias, em 6 dias Deus criou o mundo, no 7º ele descansou, e no 8º dia, o domingo, a ressurreição, a nova criação. Então no batismo nós somos como que recriados pela graça de Deus, né? Então tinha essa simbologia, né? Nas igrejas mais antigas a gente vê isso. Temos lá a Basílica, a Catedral de Roma, né? São João Lateranense. Por que se chama São João Lateranense? Porque é um dos primeiros batistérios externos. Antigamente o batistério ficava fora da igreja, porque ainda hoje, na verdade, mas hoje não se segue mais isso, mas ainda está prescrito, um não batizado não pode participar da celebração eucarística. Então, como os não batizados não entravam na igreja,
eles eram batizados fora da igreja. O batistério era fora da igreja, acontecia fora da igreja. E aí a Basílica Catedral de Roma, o primeiro nome dela, né, que não é Vaticano, São Pedro não é a Catedral de Roma. A Catedral de Roma é São João Lateranense. Se chamava São Salvador, né? As igrejas de São Salvador, quer dizer, Jesus Cristo Salvador. Mas pelo batistério, ela foi sendo atribuída a São João Batista. Né? Então, ela é dedicada também a São João Batista, porque é do batistério que tem lá. De fato, uma capela que tem 8 lados. As paredes são 8 lados, né? E aí dentro você tem o batistério. Assim como você vê na Catedral de Florença, de Pisa, né? Você vê nessas catedrais mais antigas. E em igrejas pelo mundo afora. Então temos a tentação de Jesus, né? Então logo depois que ele sai, né, acabado o batismo, ele se dirige para o deserto, né? Não é exatamente, imediatamente necessariamente, mas ele vai fazer a sua quaresma, digamos assim. E ali a gente vê esses 40 dias são simbólicos, né? 40 sempre, 40, 400 anos no deserto, 40 dias, né, do dilúvio, e por aí vai. Então 40, quarentena vem daí, né? É um período de preparação, de passagem, né, de um ponto ao outro. Então, não que Jesus precisasse se preparar, porque ele é Deus, né? Então, assim, ele já nasceu pronto, digamos assim. Mas ele quis se preparar, né? E ele, passando pelo deserto, passando por essas tentações, ele vai vencendo as tentações. E aí, voltando lá que a gente falava da humanidade, que ele assume a nossa humanidade, ele, vencendo as tentações, nós estamos vencendo as tentações em Cristo. Por isso, ele vai para o deserto. Por isso, ele se permite ser tentado. E aí tem a simbologia, né, das tentações, da carne, do pão, né, do dinheiro, que vai justamente vencendo os pecados que o povo no deserto tinha caído, sucumbido. O maná, né, a glória ao Deus falso, né, o bezerro de ouro, por aí vai. Se ele não passasse por tudo isso, tenho certeza que a Jesus não iria aprender. Exato, também tem esse fato de exemplo, né? De exemplo, mas de fato também, pela graça, né, nós somos como que carregados com ele ali. Porque assim, na cabeça da gente, Jesus foi tentado, Então, mas ele conseguiu. sim. Né? E ele me dá a graça de conseguir E também. por que eu não faço isso? Né? Sim. Eu certeza. Uhum. Só que sempre entendendo, né? Eu não faço com as minhas forças, eu faço com a graça que eu recebo de Cristo. Por mim mesmo, eu caía na primeira tentativa, como a gente cai, né? Continuamente está caindo. Ele é de Deus. E ele Me meteu nisso. E eu, uma simples mortal, não posso fazer, né, um Exato. esforço de seguido e pela força dele. Superar esses obstáculos, enfrentar esses obstáculos, né? Não simplesmente falar, eu não dou conta, mas olha só, enfim. Né? Então, a igreja se une a cada ano mediante os 40 dias da grande quaresma, o mistério de Jesus no deserto. E aí o reino de Deus está bem próximo, né? A quaresma começou a partir de que ano? Olha, desde os primórdios a gente vê essa preparação da Páscoa. Inicialmente a igreja só celebrava a Páscoa, tipo assim, não existia um calendário litúrgico organizado. Isso foi sendo feito de uma forma orgânica na história da igreja. Você tem até o Tiago trouxe esses dias a informação que ele deu, não sei se foi para vocês, eu esqueci o nome dela, é Diário de... esqueci o nome da mulher, mas é uma mulher que ela foi lá de Roma, foi lá para Jerusalém, isso nos primeiros séculos ainda, para ver como era a Semana Santa lá em Jerusalém. E ela fez um diário descrevendo como eram as celebrações. A gente vê que de fato a igreja já em Roma celebrava de uma forma semelhante ao que se celebrava em Jerusalém, quer dizer, que era mais próximo provavelmente do que os primeiros cristãos já realizavam. Mas aí a igreja ela vai se organizando na sua liturgia, né? Então, em cima da data da Páscoa, a igreja vai montando esse período, né, de preparação para a Páscoa, né, esses 40 dias anteriores. Mas aí depois, né, vai se formando um ciclo litúrgico, né, até chegar aí depois o Natal, as outras festas. Aí você tem um calendário semanal, que todo domingo é Páscoa, todo domingo é uma pequena Páscoa. Por isso que no domingo a gente não faz penitência, né, porque o domingo é uma pequena Páscoa. Então a igreja ela tem essa forma cíclica, né? Então você tem um pequeno ciclo diário, né, de
nascimento, aí tem a oração das laudes, por exemplo, que simboliza a ressurreição, as completas, né, a oração das completas da noite, que simboliza a morte, né, essa experiência de morte, que é o dormir, né, o nascer de novo, todo dia que se nasce. E aí é semanal, né, todo domingo, né, sexta-feira, os que também tradicionalmente se tinham os dias, né, cada dia, segunda-feira, dia das almas, terça-feira dos anjos, quarta-feira São José, quinta-feira Eucaristia, sexta-feira Paixão, sábado Maria, domingo dia do Senhor, dia da ressurreição. Então você tem esse ciclo que vai se formando, né? E aí também depois você vai montando um calendário litúrgico, com dias de santos, memórias litúrgicas, solenidades, por aí vai. Mas isso vai se construindo. Hoje a gente tem um calendário dividido no ano A, B e C, né? Mas isso já é algo pós-conciliar, né? Isso nas leituras, né? Mas é algo que a igreja que vai se organizando de uma forma orgânica. Mas isso data dos primeiros séculos. A Quaresma e a Páscoa são as mais antigas, as coisas mais antigas na liturgia da igreja. Mas é para relembrar os 40 dias que Jesus viveu. Especialmente. Mas também está ligado aos 400 anos no Egito, às 40. Sempre está tudo vinculado. Assim, a simbologia é uma simbologia dos 40. Mas a grande Quaresma representa esse mistério de Jesus no deserto. Por isso que começa, né, com a passagem de Jesus no deserto. Começa a Quaresma com essa passagem. Então o reino de Deus está perto. Então esse sentido de preparação, né, que a gente vê já em São João, né, João Batista se prepara e convoca, né, que todos os homens são chamados a essa união com Cristo. O anúncio do reino de Deus. Então todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus. Então para que Jesus vem? Ele vem anunciar o reino de Deus, né? O reino de Deus está próximo, ele começa a falar, ele está próximo, ele é o reino, né? Então, na sua vinda, o reino de Deus vem ao nosso encontro, né? E aí o reino pertence aos pobres, aos pequenos, aos pecadores, né? Ele abre as portas do reino, né? E aí tem os sinais do reino de Deus, né? Especialmente nas ações, né, nas palavras, os milagres, os prodígios e sinais que Jesus realiza, que manifestam essa presença do reino, né? Quer dizer, o reino já é presente na pessoa de Cristo, e especialmente nos exorcismos também, né? Quer dizer, ele expulsando o mal, ele manifesta que a glória de Deus se vence, né? Quer dizer, o príncipe deste mundo está perdendo a batalha. E é interessante porque no Novo Testamento é o que mais se fala de demônio. No Antigo Testamento pouco se fala da realidade angélica dos demônios, né? Então assim, não é uma invenção da igreja, na boca de Cristo está continuamente essa dimensão de fato de batalha, de conflito, né? Ele não veio para passear aqui na terra, ele veio para travar uma batalha, para vencer uma batalha. Então continuamente ele está, né, triunfando sobre o mal, triunfando sobre a morte, que culmina, né, especialmente, né, na cruz, né, e a ressurreição. As chaves do reino, né, então ele escolhe 12 homens, né, para dar continuidade à sua missão. Esses 12 homens são o colégio apostólico. O colégio apostólico, os 12, né, a união dos 12, eles são sucedidos pelo colégio dos bispos. Então assim, os bispos são sucessores dos apóstolos, mas não são sucessores de tipo assim, o Dom Dimas é sucessor de São Pedro, sucessor de não sei quem. Não, São Pedro, o único sucessor é o Papa, né? São Pedro tem um sucessor fixo, mas os outros apóstolos não é que tipo assim, foi um passando para o outro, mas é de fato uma sucessão. Tanto é que, por exemplo, na ordenação de bispo, a igreja pede que tenham pelo menos outros 3 bispos. Então não é uma sucessão direta no sentido de um a um, mas de fato um colégio, um corpo. Então, quando um bispo ele é ordenado, ele faz parte deste colégio, ele entra neste colégio que sucede a função do colégio dos apóstolos para guiar a igreja. Então, os bispos, né, são o topo, né, da hierarquia da igreja, presididos pelo Papa, que é o sucessor de Pedro, que era o presidente, né, a cabeça do colégio apostólico, o representante dos 12. E a gente vê, né, essa diferença até, né, de Pedro e dos outros apóstolos, porque quando Pedro fala, os outros se calam. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos, né? E ele fala, e Jesus Cristo sempre fala diretamente a Pedro,
na lista dos apóstolos, sempre Pedro é colocado primeiro. A lista sempre muda a ordem, mas Pedro está sempre em primeiro lugar. Em todos os evangelhos. Não só no de Marcos, que foi escrito, né, a partir da pregação de Pedro. Então a gente vê Na ressurreição João, né? João, exato. Ele chega lá, Ele espera Pedro. Quer dizer, você vê a intenção do escritor sagrado de destacar que já na igreja primitiva ele tinha essa consciência que Pedro tinha uma primazia, né? Não foi a igreja que alterou, porque se fosse assim, a igreja então que alterou, né? Então os evangélicos não podem usar a Bíblia, porque na Bíblia deles está a mesma coisa. Se a igreja quisesse modificar alguma coisa, se ela tivesse inventado depois, então beleza, então a igreja alterou a Bíblia. Só que se a igreja alterou a Bíblia, em que eles vão se fundar? Se eles usam a Bíblia que a igreja deu a eles, né? Não faz sentido algum. Então a igreja ela sempre defendeu essas bases, né? Aqui a gente vê inúmeras citações bíblicas, né? Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja, a profissão de fé de Pedro, né? E por aí vai. E então o antegozo do reino, a transfiguração, né? Então não é ainda a ressurreição, mas é um antegozo, uma amostra gratuita daquilo que seria na glória futura. A transfiguração, a segunda teofania, primeiro o batismo, a manifestação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, teofania, quer dizer, as três pessoas da Santíssima Trindade se manifestam explicitamente. Se manifestam em primeiro lugar no batismo e depois na transfiguração, quando Jesus com seus discípulos, né, Pedro, Tiago e João, eles sobem ao monte Sinai provavelmente, e ali Jesus que estava rezando, eles dormem, né, como a gente muitas vezes dorme no ponto, ele se transfigura, ele manifesta essa sua glória, que eles não tinham visto ainda de forma tão explícita, né? Por um instante Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar em sua glória deve passar pela cruz. Jesus ele mostra a sua glória, mas logo em seguida ele vai começar a narrar, falar sobre a sua paixão. Ele está preparando seus discípulos para a sua paixão. Então assim, não foi por acaso que ele manifesta a sua glória, mas era para dar a entender eles que era necessário passar pela paixão. E mesmo quando chega a paixão eles não entendem, né? A gente vê lá depois o ciclo de Emaús, né? a aparição a Tomé e por aí vai, né? A paixão de Jesus é sem dúvida a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus, a nuvem indica a presença do Espírito Santo. A Trindade inteira apareceu, o Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. E aí, né, cadê? Tá, a transfiguração, né, então mostra um pouco também esse corpo glorioso que na ressurreição se dá a conhecer. Na subida de Jesus a Jerusalém. Quando completados os dias, né, de sua elevação, Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Com esta decisão, indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Por 3 vezes tinha anunciado sua paixão e sua ressurreição. 3, interessante, esse número 3 na Bíblia também tem um sentido de confirmação. Sempre que se quer confirmar algo, dá certeza, se repete 3 vezes. Santo, 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 né? Que é uma forma, né, hebraica de confirmar algo. Então, Jesus ele perfeitamente ele anuncia a sua paixão, também a sua ressurreição. Depois que os discípulos vão entender, mas ele já tinha anunciado. Aí ele vai falar dos profetas e tudo mais. Então ele vai subindo para Jerusalém, é um caminho que ele está fazendo, né? Estamos fazendo aqui a subida de Jesus a Jerusalém. E aí ele entra em Jerusalém, que celebraremos o Domingo de Ramos, né? Osana Rei, Osana Ra, Osana Rei. Começa bonitinho a semana, né? Osana Rei, Osana Ra, né? Osana quer dizer salva-nos, dá a salvação. Então não era só um cantinho aleatório, como vapo, alguma coisa assim. Tinha um significado. Osana quer dizer salva-nos. O povo estava clamando Jesus como rei, como Messias esperado. Mas salva-nos de quê? Aquele povo não tinha entendido ainda. Eles estavam pedindo para salvar do domínio dos romanos. Mas Jesus veio para salvar do pecado. Todo momento eles estavam mostrando isto. Mas eles não entendem. E no final da semana, na sexta-feira, eles pedem que ele seja morto, né? Então,
A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino, que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte, de sua ressurreição. É com sua celebração no Domingo de Ramos que a liturgia da igreja abre a grande Semana Santa, Semana Maior. E é isto, né? Fechamos aqui. Depois a gente vai, Jesus, artigo 4, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Aqui tem um vasto resumo, que depois vocês podem ler, eu evito ler o resumo porque é resumo, né? Então a gente faz o texto e depois o resumo vocês podem estar lendo em casa para recordar o que foi falado. Beleza? 15 minutos, hein? Vamos rezar? Agradecendo ao Papai do Céu, a Mãe do Céu por esse nosso encontro. Só duas. Ah, isso aí, quem ficar, ficou. Depois a gente está gravado. O importante é a gravação. Então vamos agradecer a Deus por esse nosso encontro, pedindo também essa graça, né, de tendo já um pouco meditado, recordado os mistérios da vida de Cristo, que nessa semana maior que se inicia, possamos vivê-la com muita fé, de fato possa ser proveitoso para a nossa vivência cristã, não seja só mais uma Semana Santa, né, mas possa ser vivida de uma forma especial e intensa por nós. Não só intensa fisicamente, que cansa, né, mas espiritualmente nós saímos renovados e possamos de fato viver essa Páscoa na nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tivemos, permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Oi.